Musicalização com CM Kids. E aí pessoal, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está usando esta nossa apostila de musicalização. Escaneou um código e caiu nesse vídeo aqui, né? Uma apostila muito completa, com várias atividades para você trabalhar aí com a criança, instrumentos de percussão, sons corporais, brincadeiras musicais, tempos, percepção e muito mais. Se você não tem essa apostila, eu vou deixar aí o link para você adquirir. E a lição desse vídeo é sobre os tempos musicais, um assunto que, digamos assim, é o foco principal dessa apostila. E nessa lição você pode perceber que a gente fez um comparativo dos tempos com o ponteiro de segundo do relógio, porque assim como os tempos, o ponteiro de segundo ele é constante e simétrico. Então essa é a principal característica dos tempos musicais. Tem que ser algo assim bem repetitivo e bem simétrico. A diferença entre os tempos musicais e o ponteiro de segundo é que o ponteiro ele tem só aquela velocidade padrão, que é de 60 batidas por minuto. Já o metrônomo, né, que é um instrumento que regula a velocidade desses tempos musicais, a gente consegue escolher a velocidade, né? Mas depois que a gente escolheu aquela velocidade, ele vai ficar constante. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui no YouTube, pesquisar lá metrônomo 180 BPM. A gente tem vários vídeos aqui com metrônomo que fica aí por 10 minutos o metrônomo rolando. Então, ó, isso aqui são tempos musicais. Tá vendo que ele é constante, né, simétrico, e ele vai ficar sempre nessa velocidade. Essa velocidade aqui está a 80 BPM, ou seja, 80 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E para que serve isso? Para dar simetria e forma à música, porque a partir desse metrônomo a gente vai preenchendo os tempos com as notas. E é aqui que a gente entra de fato na parte prática da lição, as figuras de notas. As figuras de notas são sinais que representam quanto tempo uma nota dura ou o quão rápido eu toco uma nota, digamos assim. Então, por exemplo, quanto menor uma nota for, mais notas vão caber num determinado tempo. Então é basicamente assim que funciona. Nessa apostila, a gente vai trabalhar com 3 figuras de notas diferentes. Uma figura que a gente toca uma nota para cada tempo desse, uma figura que a gente toca 2 notas para cada tempo desse e uma figura que a gente toca 4 notas para cada tempo desse. E para ficar algo bem lúdico e divertido para a criança, a gente relacionou cada figura de nota com palavras. Por exemplo, vamos falar da primeira figura de nota. Na música ela chama semínima. Essa nota vale um tempo, ou seja, eu toco uma nota junto com cada batida aqui do metrônomo. E a gente relacionou essa figura com a palavra pão, porque a palavra pão tem uma sílaba só. Por exemplo, vou deixar o metrônomo rolando aqui, ó. Como que eu preencheria esses quatro tempos aqui com semínimas? É só eu tocar junto com ele, ó. E por que pão? Porque se a gente for relacionar aqui e entender esse tipo de figura, eu poderia falar assim, ó. 3, 4, pão, 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 pão. Uma palavra de uma sílaba representando a nota que é tocada uma vez por cada tempo, beleza? A próxima figura é a colcheia. Essa figura ela deve ser tocada 2 vezes para cada tempo, 2 vezes de forma simétrica também. E a palavra, obviamente, vai ter que ser uma palavra de 2 sílabas. A palavra que a gente escolheu é a palavra bolo. Então, por exemplo, para cada vez que o tempo bater, ó, e na apostila, esses tempos são representados por quadradinhos, tá? Aí tem o quadradinho 1, representando o tempo 1, quadradinho 2, tempo 2, o 3 e o 4. Então, em cada quadradinho, a gente vai ter que tocar a nota que está pedindo o exercício, né? Se tiver uma nota só lá dentro, é o pão, digamos assim. Se tiver 2 notas, é o bolo. Como que seria o bolo? Ó, 2, 3, 4. Bolo, 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 bolo.
2 batidas para cada um dos tempos aqui, ó. Como que ficaria isso? Tocando. Você pode tocar aí com qualquer instrumento para executar, ou palmas também, ó. Bolo, 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 pão, pão. A diferença: pão, semínima, colcheia, bolo, pão, 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 bolo, 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 bolo. Beleza? Por que a gente faz isso? Porque a criança, ela precisa ter uma historinha em torno ali do conteúdo, né? Ela precisa de uma certa ludicidade para ela captar melhor a lição. Então, a gente sempre usa essas figuras, né? Desenhos, imagens para ela imaginar e para ela compreender melhor. Então, não só nessa lição, mas em muitas aulas e muitas lições a gente faz isso. Tem toda uma historinha por trás ali do conteúdo que a criança ela vai trabalhar a imaginação, vai se divertir mais, né? E vai memorizar de forma mais rápida, né? A criança ela precisa ser envolvida de forma integral ali na lição, usando todas as artimanhas possíveis. Então não é simplesmente ir lá e passar, ó, a colcheia são 2 notas por tempo, a semínima é 1 nota por tempo e pronto. Não é assim que você trabalha com a criança, né? Você precisa de toda essa artimanha em volta aí, né? Contar histórias, desenhar, colorir, representar, pular, dançar, fazer um teatro, né? E várias outras coisas para ela memorizar e internalizar melhor as informações. A próxima figura que a gente trabalha na apostila, está lá no final da apostila, uma figura um pouco mais difícil, porque é uma figura mais rápida, é a semicolcheia, 4 batidas para cada tempo. E a palavra de 4 sílabas que a gente escolheu para representar é o chocolate. Então, olha só, para cada batida dessa aqui, ó, fica até difícil de contar, não fica, ó? Chocolate, 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 chocolate. Ó, a minha palma aqui agora tá marcando o tempo, né? Tô marcando o tempo junto com as minhas palmas aqui, né? Através das minhas palmas. E vou falar chocolate, só pra vocês entenderem, ó. Chocolate, 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 chocolate. Para tocar, tem várias formas de tocar. A gente pode tocar direto assim, ou também bater com as 2 mãos, né? Fica um pouquinho mais difícil ainda, ó. Porque aí tem que ter um controle maior aqui da coordenação motora, não pode acelerar, não pode atrasar, tem que fazer simétrico, juntinho com o metrônomo. Então, essas 3 figuras, elas resumem aí tudo que a gente vai fazer nessa apostila, né? Essas 3 figuras, a semínima, colcheia e a semicolcheia. Então, recapitulando, semínima, 1 nota por tempo, pão, colcheia, 2 notas por tempo, bolo, semicolcheia, 4 notas para cada tempo, que é o chocolate. Então, ó, vamos recapitular, vamos fazer as 3 de novo, para vocês verem a diferença sonora de cada uma, né? 2, 3, 4, pão, 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 pão. Bolo, 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 chocolate, 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 pão, pão. E aí o desafio é agora a gente misturar isso aí. Imagina, aqui tem 4 tempos, né? Os tempos, inclusive a lição aí, ela ensina essa contagem até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, fica se repetindo, né? O desafio agora é a gente misturar isso aí. Pensa, no tempo 1 a gente faz pão, por exemplo. No tempo 2 a gente faz bolo. No tempo 3 a gente faz pão de novo. E no tempo 4 a gente faz chocolate. Olha como vai ficar, ó. 2, 3, 4. Pão, bolo, pão, chocolate, pão. Bolo, pão,
chocolate, pão. Agora pensa comigo o tanto de combinações que a gente consegue fazer, né? Com essas três figuras. No tempo 1 pode ser o bolo, no tempo 2 o pão, depois chocolate de novo, né? Aí, no compasso seguinte, né? Sempre quando conta 4 vezes, a gente chama de um compasso. Então, na contagem seguinte, ou seja, no compasso seguinte, pode ser outra sequência, né? E aí na apostila tem algumas combinações e você vai trabalhar com outras combinações também. Você pode fazer as outras combinações. E onde essas figuras se encaixam na música? A todo momento, né? Na melodia da música, no ritmo da música, né? Às vezes você coloca uma música para escutar e tenta seguir um instrumento específico e ver as várias figuras rítmicas que ele está fazendo, né? Se ele está fazendo pão, se ele está fazendo bolo, se ele está fazendo chocolate, né? Existem outras figuras também, mas a gente, nessa aula aqui, está focando só nessas três. Nessa apostila, a gente está focando só nessas três. Então, por exemplo, se eu cantar parabéns para você, eu já tenho que respeitar figuras rítmicas, né? Na forma de cantar, no tempo, né? Digamos assim. Por exemplo, parabéns para você. Viu que o para e até chegar no bem eu falei mais rápido? Então isso foi bolo, pão, 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 né? Parabéns pra você. Imagina cantar isso tudo como bolo, bolo, bolo. Seria parabéns pra você. Fica sem ritmo. Se esta rua fosse minha. Bolo, 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 pão, pão, né? Olha a rítmica dessa música, ó. Isso é legal você fazer com a criança, colocar uma música e tentar seguir a rítmica. Percebe que a gente nem está preocupando com notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso é só sobre o ritmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam bom proveito com essas informações aí, junto com suas crianças, tá bom? Um abraço.